E o meu TCC, em 2003, ele foi sobre o movimento dos apóstolos do Novo Testamento e os atuais supostos apóstolos. Já era uma coisa muito louca naquele tempo, essa perspectiva do surgimento dos apóstolos, né? Era uma onda apostólica que tinha tomado o Brasil. E naquele tempo a gente já observava, então eu fui pesquisar. E eu rodei por 6 estados pesquisando, entrevistando apóstolos, pessoas que tinham título apostólico. Uhum. E foi interessante que isso aí, esse movimento neopentecostal, ele dá início com um cara no Rio de Janeiro que chama Bispo McAllister, da Igreja de Nova Vida. Todos esses midiáticos que estão todos aí eram crias dele. Uhum. Ele foi um cara que entrou primeiro na TV, primeiro na rádio. Ele chega no Brasil com essa ideia de que se você está utilizando os meios de comunicação, você tem um poder de chegar nas massas. E esse cara formou R.R. Soares, ele formou Edir Macedo, ele formou vários bispos que a gente tem aí, e ele deu o know-how para esses caras. O know-how de entrar na casa das pessoas de um jeito diferente. Desde então, a igreja evangélica ela migra para a televisão. Agora, com a internet, há uma mais diversificação. Mas até há 5 anos atrás, a televisão era um canal assim, super forte. Né? Uhum. Então, eu entendo que esse crescimento tem a ver justamente com esse crescimento midiático. E aí, na mídia, veio coisa boa e veio coisa ruim. Veio Uhum. coisa estranha, veio joio e veio trigo. Então, eu não sei, eu tenho a impressão que a gente não foi capaz de dar ferramentas para as pessoas para elas filtrarem. Uhum. Então, o movimento foi avassalador. Eles tanto que eles cresceram em todos os sentidos. Aquisição de canais de televisão, aquisição de canais de rádio, vereadores, deputados, senadores. A gente tem aí religiosos que chegaram a ser governadores e prefeitos, né, cara? Uhum. Uhum. Foi uma onda muito grande mesmo. Sim, e a gente pautou muito essa última eleição aqui no Brasil, Edvin, não sei quanto você teve a oportunidade de acompanhar aí à distância, para quem não sabe, o Edvin está morando nos Estados Unidos, a política se envolveu muito, acho que não só nessa eleição, na última também já tinha sido assim, né? Eu vi algo que eu nunca tinha visto, assim, os templos das igrejas se transformarem em verdadeiros comícios, né? Onde deram púlpito a políticos e tudo mais. Não há nenhuma base bíblica que se deve misturar a política ou escolher um político devido à sua religião, né? Cara, a perspectiva em Jesus é justamente a gente dar a César o que é dele e a Deus o que é dele. Então, tem coisas de César que não fazem o menor sentido dentro da vida religiosa. Eu me assustei. Eu saí do Brasil em 2019 e em 2018 tinha começado esse movimento, como você falou. Uhum. Eu me despedindo dos meus amigos lá no Paraná, eu estava conversando com eles, isso aí foi em 2017 para 2018. Eu falei para eles assim: ó, a gente está entrando num movimento que eu tenho a impressão que ele é um caminho sem volta e é um caminho ruim. A igreja está entrando num lugar que ela não precisava estar, ela está se expondo. Por quê? Porque a gente passou muito tempo à margem, a gente passou muito tempo sem se envolver. Aí, de repente, o pessoal quis se envolver e aí eles quiseram trazer para dentro da igreja, até a perspectiva de ser igreja é ser chamado para fora. Uhum. Então, era a igreja que tinha que ter preparado as pessoas para Claro. discutir. Agora, aí a gente esbarra em outra coisa, né, cara? A igreja não prepara ninguém para discutir. Uhum. Aí a gente entra num problema sério. A É. igreja prepara pessoas só para replicar. Na verdade, quando você tem um cara que questiona muito, pergunta muito, ele é meio que Mal tirado. visto.
Ele é mal visto, ele é meio que botado para fora, porque o sistema não quer discussão. Uhum. Basta você olhar as igrejas tradicionais. A gente brinca muito. Eu vim para cá para um ano sabático. Uhum. Depois de 15 anos de ministério, o ano que vem eu completo 20, mas depois de 15 anos de ministério, eu tentei me organizar para tirar um ano sabático. Por quê? Depois de 15 anos fazendo a mesma coisa, eu queria um tempo para pensar o que eu queria continuar, o que eu queria jogar fora da minha vida e as Uhum. coisas que precisavam ser renovadas, né? Então, eu peguei um ano da minha vida em que eu não me envolvi com a igreja. Uhum. Eu me envolvi com pessoas, mas sem a instituição. Tá. E eu tô chegando à conclusão, cara, que foi um péssimo negócio para nós, os pastores, pararem de ter sua vida secular e Uhum. viverem integralmente do ministério. Isso é no meu ponto de vista. A Uhum. gente parou, por causa disso, a gente parou de entender o que elas passam no dia a dia. Uhum. Um pastor que vive full time, cara, ele anda no contrafluxo, então ele não pega engarrafamento, Uhum. Uhum. ele enche a cabeça dele com muita coisa que está completamente fora da realidade das pessoas. O metrô Uhum. lotado, o ônibus lotado, o trânsito, a ida no supermercado, a farmácia, o cara tem que estudar, tem que trabalhar, tem que criar filho, tem que amar a esposa, tem que fazer um monte de coisa e além de tudo ele chega na igreja e ainda joga um monte de coisa em cima dele. Um pastor que não é full time, mas que tenha a, o seu ganha-pão de outro lugar, ele sabe que não dá para arrancar mais energia de quem já não tem. Uhum. Então, eu acho que esse movimento que a gente estava falando, né, tudo isso para voltar lá, né, que o Uhum. movimento evangélico pegou as pessoas cansadas. E aí pegou muita gente drogada, pegou muita gente alcoolizada. E aí você trouxe esse cara para a religião, só que você só trocou de droga. É. Você não libertou esse cara. Então, Uhum. eu lembro de uma pessoa, né, que eu tive que sentar com ela e falei assim, querida, me fala uma coisa. Como é que está seu esposo? Como é que tá, como é que estão seus filhos? Sua filha mais velha? Como é que estão seus filhos? Ela falou, por quê, pastor? Eu falei, porque você vive aqui na igreja, não é possível, eles não sentem sua falta. Então as pessoas foram drogadas, e a gente até entende um pouco quando se fala que a religião é o ópio do povo, né? Tirar o povo da realidade. E eu acho que esse é um papel, por isso, para mim, o porquê desse inchaço dessa igreja no movimento político. Porque os caras quiseram, agora, ao invés de libertar as pessoas, eles vêm trazendo a sua história.